Sejam bem-vindos ao Polaris Podcast. Hoje recebemos Marcos D'Alessandro, fundador da Ponte, empresa de recrutamento e seleção que se especializou na busca de talentos com a tecnologia da inteligência artificial. Meu nome é André Pastina e comigo está Conrado Abreu. Então, Marcos, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui no Polaris, que é um jogo de cartas chamado Icebreaker. É um deck aqui com perguntas aleatórias, a gente costuma sortear uma para começar aqui e quebrar o gelo com os nossos convidados. Podemos fazer? Claro, opa! Então vamos lá. Que novo talento você gostaria de dominar? Ah, legal. Tem vários talentos que eu queria dominar. Mas vamos lá, mais um, né? O novo talento era a história da inteligência artificial mesmo. Eu queria dominar todas as tecnologias de inteligência artificial. Todas. É um cara no border, né? Uhum. Porque eu gerencio inteligência artificial, né? Sim. Mas eu não desenvolvo, né? Então eu queria saber desenvolver, né? Legal. Então vamos pegar esse gancho. Você pode aproveitar então e contar um pouquinho, resumidamente, lógico, da sua trajetória. Você comentou da inteligência artificial, você pode fazer um resumo da sua trajetória até o momento? Tá. Então eu sou economista, formado pela USP. Antes eu fiz física, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas entrei na economia, fui trabalhar em jornal, também gostei de mídia, eu trabalhei muitos anos na Gazeta Mercantil, entrei na redação como era um jornal de economia, então um misto de jornalismo com economia, e fui me envolvendo muitos anos, entrei na administração, comecei a ver parte de planejamento, trabalhei com financeiro, fui diretor financeiro, uma carreira de executivo, né? Uhum. De grandes empresas, trabalhei em agrobusiness, depois saí da mídia, né? Trabalhei no Jornal do Brasil também, lá no Rio. Aí peguei umas empresas do empresário do Nelson Tanuri, que era um empresário muito agressivo. Eu comecei a fazer, eu era diretor, eu comecei a fazer muita reestruturação, né? Trabalhei com empresa muito, né? Então reestruturação, peguei muita gente quebrada na vida, né? Fazia reestruturação, fui trabalhar em agrobusiness, depois eu entrei no terceiro setor, eu fui ser diretor administrativo da Flip, da Festa Literária Internacional de Paraty, projeto. Então, pô, eu sempre fui seduzido por essas coisas, né? Então, mídia, agronegócio eu gosto muito, tecnologia eu gosto muito, e fiz algum capital. Falei, vou ser empresário. Depois lá pelos de 30 e 40 anos aí eu não sei, eu falo 40, mas não foi 40, foi menos. 35 anos foi quando eu comecei, né? Uns 35 anos de executivo, falei, vou fazer meus negócios. E comecei a trabalhar com uma startup, tecnologia. Aí eu fiz uma de saúde, eu fiz uma de... Mas eu fiz muito intuitivamente, apesar da experiência de grande empresa, aí eu fiz MBA também. Essas empresas eu fiz muito... Você faz extensão universitária, então eu fiz MBA em Chicago, entendeu? Faz uma formação ali, né? Vai agregando coisas na formação, mas sempre executivo de grandes empresas, nunca dono de nada, né? Aí eu comecei a fazer essa linha empreendedora, porque então muito que eu falei, acho que esse momento da minha vida eu estava um pouco cansado de pegar, sei lá, é uma coisa nova, né? A gente quer sempre inovar. E comecei, fiz uma startup, fiz duas, fiz três. Eu fiz 3 startups, as 3. Teve uma lá que eu consegui fazer algum valor dela, vendi, que foi uma de saúde, de gestão de dengue, né? Então, que acho que, aliás, era uma estratégia, era uma ideia muito interessante de tratar. De tratar a dengue, mas não foi para frente, viu? Mas porque trabalhar com prefeitura tem muita crise, né? Depois, né? E dinheiro de prefeitura é um dinheiro que
muito desorganizado, muitas barreiras para você conseguir entrar. Mas era aqui em São Paulo mesmo? Uma guerra de trincheira. Era um projeto muito interessante. Eu acho que essa ideia ainda continua muito boa, na verdade, de tratar a pandemia como se fosse... A Covid eu acho que não dá para fazer desse jeito. Mas a dengue, com certeza. A gente estudou bastante isso. Mas, bom, aí eu fiz uma, fiz duas, fiz três. Encontrei um amigo meu, o Fernando Mamã, que é meu sócio hoje. Ele é um empreendedor, desde que a gente fez ginásio junto. Né? Depois ele foi já colégio, ele foi para um lado, eu fui para outro, faculdade, ele é politécnico, né? Ele estudou do meu lado, lá a gente parou de se ver e tal. E aí eu descobri que ele já tinha feito umas 7, 8 startups, ciclos inteiros, desses 7, agora ele tem mais 4 startups. Ele já conseguiu fazer o ciclo completo, né, de criar a ideia. Então, ele se chama de um empreendedor serial, né? E ele tem um laboratório de inteligência artificial. Ele desenvolveu há quase 20 anos um laboratório de inteligência artificial dentro do Instituto de Matemática e Estatística da USP, liderado pelo professor Roberto César. Então ele faz as startups baseadas nesse laboratório de inteligência artificial. E ele falou comigo, me ligou, ele viu que eu estava mexendo com isso, ele falou, cara, vamos fazer. E aí ele veio com 3 ideias lá, uma para desenvolver a gente está trabalhando, então, eu falo a Ponte, que hoje eu estou liderando, que é uma de recrutamento e seleção com inteligência artificial. Mas ele trabalha no borderline, né? É terceira geração de inteligência artificial, porque a gente tem o professor Roberto César Marconi Júnior, que foi o primeiro professor titular, mais jovem professor titular da USP, lá do Instituto de Matemática, que é um dos top 10 especialistas em visão computacional no mundo, né? Então, é o nosso cara que dá nosso suporte tecnológico. Então, por isso que você perguntou, né? Eu tenho uma inveja do conhecimento do professor, né? Falei, eu queria saber que nem o professor de inteligência artificial. Mas mas agora eu sei outras coisas, né? Então deixa para ele esse conhecimento. E ele dá suporte, né? Então, a inteligência artificial do nosso projeto. Então aí a gente, bom, em suma, né, o Fernando veio com essa ideia, a gente criou a Ponte, a gente conseguiu vender isso para uns sócios muito articulados, então, por exemplo, um dos sócios nossos é a Odgers Benstone, é uma das 5 maiores headhunters do mundo, né? E eles são investidores nossos, então eles estão muito interessados com o mundo, esse novo mundo, né, de recrutamento que vai surgindo por aí. E aí tem uma longa discussão aí também, porque a gente foi criando um modelo de inteligência artificial, de treinamento, match, né, de achar os melhores currículos, né, usando a experiência do passado. E agora tem um grande dilema que está acontecendo nesse momento, uma discussão ética, né, da inteligência artificial, de que você fazendo esses treinamentos, a busca você repete vieses de preconceito, vieses irracionais, etc. E a gente então criou uma tecnologia agora absolutamente disruptiva, que é uma em vez de a gente fazer, que é o contrário de todo mundo que tá fazendo, né? Em vez de a gente fazer um treinamento e buscar as melhores buscas, etc. Então, a gente está fazendo da seguinte forma: a gente não quer fazer melhor, a gente aceita que o recrutador, sem o viés de preconceito, o recrutador experiente, ele faz melhor que ninguém um recrutamento. Ele olha, só que ele não tem o que a gente dá para ele. Então a gente conversa, a gente vê todas as estratégias que ele usa para fazer um recrutamento, como ele seleciona currículos. Então, se ele vê a experiência, ele vê tem uma série de detalhes, né, que a gente clona
e a gente põe, então a gente fala que a gente então não está mais fazendo usando inteligência artificial para fazer a busca do match. A gente está clonando o recrutador, empoderando ele. Então ele passa a ter uma arma poderosa de buscar currículos em bases, só que exatamente como ele pensa. Então eu vou te dar um exemplo, né? Ele exatamente como ele pensa. Ele fala assim: eu quero ver a trajetória de um certo fulano, do currículo. Se ele vem numa ascensão de carreira, se ele tem muita experiência em setores, eu quero pesar quais setores que eu acho melhor, né? Então ele parametriza tudo, e aí vai a inteligência e busca isso com uma velocidade gigantesca. E o legal é porque aí está a história do viés de preconceito. Então, grande ética agora é porque essas inteligências artificiais, esses algoritmos, eles têm muita coisa por trás, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe os critérios de escolha dele. E o nosso é extremamente claro e límpido. Então, é um dos pontos principais hoje da inteligência artificial. Ela tem que ser clara, ela tem que ser transparente. Os critérios têm que ser transparentes. Então, essa é uma coisa muito inovadora, né? Engraçado, né? Então, você tem que ter um modelo de inteligência artificial que as pessoas saibam o que você está fazendo. Então, esse é o nosso novo paradigma. E esse modelo agora está explodindo, né? Muito interessante na nossa empresa, a Ponte. E, Marcos, como que funciona isso para o recrutador, né? Ele tem acesso a uma ferramenta, um aplicativo? Como que esse serviço é vendido? É o MetaPainel. Por exemplo, a empresa contrata a gente faz um setup, né? Essa clonagem, desse raciocínio, dessa forma de buscar. Aí o recrutador passa a ter um funcionário que ele dá a ordem. É um metafuncionário. Só que ele se relaciona através de um metapainel. Ele vai lá e diz, né? Na verdade, ele dá as tarefas. Eu quero que você busque nas plataformas tais esse perfil aqui, né? Esse perfil aqui de pessoas. Aí ele faz essa ordem, né? Ele dá descreve, dá os parâmetros do perfil, mas não é os parâmetros do raciocínio. O raciocínio já está clonado, né? Então aí vai o Meta Recruiter, e aí é um robô, né? É um Meta Recruiter que vai nas bases, busca uma quantidade grande de currículos, que, por exemplo, todas as bases, então eu estou falando de LinkedIn, de Infojobs, etc. Porque se tiver setup, ele vai e busca uma quantidade grande de currículos, joga no que a gente chama de data lake, ele transforma esses dados não estruturados, então é linguagem de processamento natural que a gente fala, né? Ele transforma, ele estrutura esses dados no formato para o nosso Meta Recruiter analisar. O Meta Recruiter faz a busca dos melhores currículos baseado em toda essa estratégia e solta a gente chama de uma lista quente para o recrutador. Ele empodera, só que isso em segundos, né? Então, uma coisa que ele analisava um bom recrutador de nível, a gente está falando sempre de coisas muito um bom recrutador analisa um currículo de forma decente, 6 currículos por hora. A gente faz 2.000 currículos por minuto. Então, de uma velocidade... É uma quantidade. Só que o recrutador está analisando exatamente da forma que ele analisa. Então, ele não é uma caixa... A gente fala da caixa preta. Isso é um dos dilemas hoje da inteligência artificial, né? A inteligência artificial é uma caixa preta. Então, ele está exatamente buscando... E se tiver um erro ali na busca, que ele fala, não foram os melhores, é porque ele no input, na análise na busca que ele fez, mas só que ele entende na hora. Ele fala, já sei o que aconteceu, eu não estou considerando tal setor, ou tal, entendeu? Aí ele já arruma e já busca. Então, ficou uma ferramenta muito poderosa. Os nossos clientes estão encantados e eles enxergam exatamente o que está acontecendo, né? Então, uma inteligência que... Então, ela é semântica, né? Então, você tem uma frase que você coloca lá, então não é palavra-chave, né?
Você coloca lá, mas ele busca tudo que é semelhante àquele significado dentro dos currículos, etc. E dá aquela lista quente. Então, é muito poderoso esse instrumento. Tá? Então, é um modelo que a gente acredita que vai explodir agora. Legal. E a gente está falando muito do recrutador, né? Então, isso é uma solução mais para o lado da empresa ou do recrutador mesmo, né? Diferente de, por exemplo, o sistema de ATS. Isso, a gente é complementar, é isso mesmo. Porque o candidato, ele pode se candidatar numa vaga ali, num painel de emprego, e muitas vezes as grandes empresas já têm um sistema ali que dá uma filtrada, e eu queria até explorar isso um pouco com você, porque eu tenho minhas dúvidas do quão eficiente isso é, no final das contas. Mas aí, no caso, na verdade, é como se fosse um ativo, né? A empresa indo atrás dos melhores perfis. Então, até o nosso discurso é esse. Os ATS, tem uns grandes, os modernos, a GUP. Então, o que eles modernizaram nesse processo, nesse mercado? Né? Eles automatizaram o processo, é o Kanban lá, né? Então, é o pipeline lá, o Kanban, etc. Então, facilitou a vida do recrutador, né? Antigamente ele ficava lá com os currículos na mão, agora ele tem tudo no computador, ele controla a comunicação, é o CRM do recruta. Então, tem ajudado muito Então, a GUP, que acabou de receber um investimento de 500 milhões de reais, e porque eles, de fato, estão crescendo numa velocidade, são empresas desse novo mercado que cresceram muito. Mas aí eles falam que estão investindo em inteligência artificial e tal. Mas aí a inteligência artificial e o matching, o ranking deles, você vai entrar na internet, você vai ver, e para todos. Tem críticas e críticas e críticas. Porque, tudo bem, eles ajudam muito nessa automação. Mas esse critério de ranking que eles fazem, que é muito... Eles falam que é muito da experiência, das melhores escolhas que você fez. Cara, é muito... Os resultados não estão sendo nada satisfatórios. Esse aspecto. É meio míope, né, eu acho, porque existem até, se você for olhar aí, dicas, cursos de como... Isso. Para quem é o candidato, eu estou dizendo, né? A pessoa, ela meio que burla o ATS porque ela entende como funciona e ela se ranqueia melhor. E aí, às vezes, acaba que o recrutador pode perder um perfil muito que não a otimização necessária para o ATS ranquear ele bem, por exemplo. Não, esse exemplo é perfeito. Tem muita coisa parecida com isso que você está falando. Né, e aí tem curso hoje de como preencher um currículo com as palavras-chave no lugar certo para você ser encontrado nos mecanismos de busca dos ATS. E aí nem sempre, exatamente, aí é uma habilidade de pôr palavra-chave e você não está buscando o melhor candidato. Então a gente sai disso. Então a estratégia... E, bom, se pensa um recrutador experiente, quando ele olha o currículo, ele entende, ele tem estratégias de busca que não tem nada a ver com essas inteligências, né? E é isso que a gente está querendo clonar. Então, ele fala, eu vejo... Então, eu vou te dar um exemplo assim. Eu vejo o tempo de experiência... eu analiso o tempo de experiência as últimas experiências dele. Porque às vezes o cara trabalhou muitos anos numa experiência lá, X e tal, mas depois, nos últimos anos, ele mudou de área e tal. E aí você pega o tal do ATS, exatamente, ele buscou lá as palavras da experiência dele e pôs lá, entendeu? Não fez essa análise. Não foram as últimas 3, ou foram... Quem diz isso para o nosso sistema é o próprio... A gente consegue colocar tudo isso dentro da busca, né? Então, eu quero os 3, eu quero uma carreira ascendente, eu quero que ele tenha experiências em setores X, a gente busca... Então ficou um instrumento muito... E o recrutador sente que está dominando... Então, é uma ferramenta que ajuda ele, mas é uma ferramenta que está sendo... toda parametrizada por ele mesmo, né? Eu acho que beneficia o candidato também, porque é o que você falou, o ATS deve ajudar muito na questão de escalabilidade, mas
tem esses contras aí que a gente está comentando. E aqui o que a gente está falando é que é como se desse habilidade para o recrutador, dentro do critério dele, dentro do que ele acredita que é importante, tivesse uma escalabilidade milhares de vezes maior. Empodera o recrutador. A gente empodera ele. Então ele consegue buscar rápido, ele consegue buscar quantidade. Então aí tem a história do, a gente chama de inbound e outbound recruitment. Então a gente desenvolveu também a questão do outbound, que é a busca ativa, né? Então vocês são de marketing, né? Veio daí, né? Veio a busca ativa dos currículos, a partir do parâmetro. Se você fizer o hunting, então os recrutadores fazem hunting, né, no LinkedIn. Mas, cara, ele consegue fazer 20, 30 por dia. A gente tem a pesquisa. Então, um bom recrutador, ele pega 30 currículos. A gente faz a mesma lógica a mesma busca que ele faz, né? Só que a gente pega 1.000 currículos, 2.000 currículos. Faz o tal do filtro, né, que a gente criou, e dá para ele lá os 15. E a gente tem comparado com a pesquisa. Então, a gente tem feito. Todo cliente que a gente entra, a gente pega um caso que ele fez e a gente faz o nosso. E a gente mostra o quão. Então, a ideia não é ser melhor, né? Mas o quão semelhante a gente acabou sendo igual, né? A gente fez, só que a gente fez. Ele levou 3 dias, a gente levou 10 minutos. Entendeu? E chegou ao mesmo resultado. Aí ele fala, pô, agora, então me sobra, empodera, né? E a nossa estratégia a gente deixa você com mais tempo pro RH estratégico, que é fazer as entrevistas, é fazer uma conversa, é administrar essa. Então ele é capaz de fazer até mais. Então aí melhora a qualidade. E óbvio, e aí pensando do lado do candidato, né? Óbvio que você selecionando melhor e não deixando esses talentos fora e tal, é bom para todo mundo, né? É bom para os candidatos que se colocam melhores. Isso é uma coisa, é matemático, né? Se você está selecionando melhor, está sendo bom para todos os lados, da empresa, obviamente, mas para o candidato também. Ele está sendo selecionado nos melhores lugares para ele, né? Que o perfil dele, pelo currículo dele, se encaixa, né? Sem talvez, entre aspas, com menos injustiças, né? Sim. Porque perfeito nada é, né? Assim, mas é isso aí. Legal. E, Marcos, você vê a questão da tecnologia, né, por trás da inteligência artificial sendo aplicada já a outros serviços que você imagina que possam ser úteis aí dentro desse contexto, né, de match? A gente está pensando nisso mesmo. Esse modelo ele pode servir para outras coisas. Então, a gente está primeiro focando aqui, mas sim, a gente acredita que esse modelo de raciocínio, de clonagem de raciocínio, vai servir para várias coisas. Tudo que tem que ter estratégia de pesquisa, né? Não é. Então, a gente estava até. Achar leads qualificados, né? Por exemplo, pesquisar é uma coisa. Tem o cara de lead qualificado tem uma estratégia, né, de achar, né? Então se a gente conseguir clonar essa estratégia dele, a gente pode ajudar ele também, entendeu? E assim por diante. Tem várias outras coisas que a gente pode pensar. Assim, desde sites de namoro até... então eu não tinha pensado nisso. Até os leads aí, então já vamos fazer essa startup. Site de namoro é legal demais, hein? E falando de vagas, né, Marcos, você acha que também como que é possível aproveitar dessa tecnologia, das coisas que a gente tem hoje à disposição, né? A gente está falando muito de como usar a inteligência artificial, esses recursos para ter um recrutamento, por exemplo, mais assertivo. E na parte de geração de emprego mesmo, como que você enxerga aquela velha discussão, né, de inteligência artificial vai acabar com algumas funções, vão criar outras? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Então, essa pergunta sempre cai, né? Então, ali eu falo sempre da história assim, a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial, todas as outras, os empregos foram substituídos, né?
desde lá na Inglaterra, lá com os teares a vapor e etc. Todas as revoluções industriais. Mas sempre acaba que a mecanização, ou a automação, ou a tecnologia, etc., ela gera valor à sociedade, né? Isso é inegável. Ela tira trabalho, mas ela desenvolve, você passa a ter necessidade de trabalhos mais técnicos, mais intelectuais, mais, né? É sempre uma tendência. E agora, a velocidade dessa mudança atual tem esse raciocínio, mas é muito mais veloz. Então, falando nisso, né, a gente está no Brasil está com 12 milhões 11, melhorou um pouco, então 11 milhões de desempregados, mas nós temos quase 500 mil vagas abertas para áreas faltando gente, né? Preparada para as áreas de tecnologia, áreas de design, áreas de marketing, algumas áreas que não tem gente boa, formada, preparada para esse mercado. Então, a própria... Então, mas eu acredito muito... tudo muito... são evoluções, né? Essas... Quer dizer, o mercado, de alguma forma... O mercado, o governo, o que seja... Então, o governo tem um papel importante nisso, pelo menos de educação básica, né, para você ter pelo menos uma base de gente minimamente preparada para poder ser desenvolvida, né? Então é muito importante isso. Mas tem muita empresa hoje que está desenvolvendo está investindo em talentos, que nem o time de futebol lá, né? Pegando o cara lá no juvenil, né? Pegando o cara lá no juvenil, treinando o cara e tentando, de alguma forma, fazer acordos para o cara. Então, tá dando participação, tá dando... Então, você vê, né? Tem um lado aí muito quente, né? Agora, as quantidades são um pouco desproporcionais, mas a tecnologia começa também, é histórico isso, né? Ela começa a abrir novas oportunidades, ela tem... Então, eu vejo muito essa história do agrobusiness, né? Essa história de você e de sustentabilidade, você precisa ocupação de... Então, por exemplo, tem movimentos de cidades europeias, etc. As pessoas estão produzindo suas próprias comidas com tecnologias absolutamente interessantes, com energias renováveis, etc. Então, você começa a gerar atividades ou coisas dentro da sua própria... com áreas pequenas. Então, eu sou muito otimista nesses aspectos. Eu acho que a gente vai começar a criar coisas nesse nível. Só que, e aí essa briga até que eu comecei todo o discurso, né? Mas você tem que ter assim, a briga contra a ética na inteligência artificial. Essas coisas são importantes você se posicionar, porque de fato, por exemplo, também tem, a gente sabe disso, né? Tem movimentos, tem gente hoje viciada em mídia social, que tem um certo emburrecimento de muita gente que não fica só, né? São vícios terríveis, né? E os algoritmos dessas big techs, às vezes, eles são terríveis, eles vão viciando, né? Eles fazem de tudo para te prender, que é o negócio deles. Então, tem que ter limites e a gente tem que brigar e lutar por essa ética. E por isso que eu gosto muito desse projeto, que ele da transparência da inteligência, né? Então, eu sou otimista, mas eu sou vigilante, né? São essas duas coisas, né? Tem que ser vigilante, você tem que estar atento e lutar para essas coisas. A tecnologia do bem, né? A tecnologia, ela tem a do mal também, né? Sendo bastante... Com certeza. Acho que tem o lado bom, o lado não tão bom da tecnologia, mas eu acho que se a gente encontrar um equilíbrio, eu sou otimista, assim, acho que a gente vai... Tem algumas séries que colocam justamente o lado perigoso, né? Que algumas... eu gosto muito de Black Mirror, por exemplo. Eu acho que traz justamente esse lado
assim, é pessimista, mas é uma forma de abrir nossos olhos para algumas coisas que podem descambar, né, se a gente não tomar cuidado, e os desdobramentos podem ser bem negativos, né? Inclusive, fala-se de inteligência artificial, dos empregos do futuro, de quais empregos talvez deixem de ser relevantes justamente por conta da tecnologia. Então eu acho que fazendo uma análise mais ampla, né, o assunto tem que ser discutido, mas a gente caminha, né, para frente sempre em relação à tecnologia. Acho que é difícil ter alguma trava, a gente tentar alguma coisa, né? E aí vai muito do que as pessoas, de como a sociedade reage àquilo, né? Quando a gente fala de Uber, por exemplo, teve um impacto muito grande na maneira como a gente utiliza a mobilidade, né, o serviço em si. Mas trouxe alguns impactos para uma categoria, né, os taxistas, por exemplo. Então, esse tipo de coisa vai sempre acontecer assim. Primeiro a tecnologia vem, a gente experimenta, tal, depois ela vai se acomodando. Eu sinto que isso meio que já... pelo menos nos últimos anos tem sido assim que as coisas se encaminham. Então, o que a gente chama é uma coisa evolutiva que eu estava falando, é exatamente isso. Então, o Uber, acho que até hoje ela trouxe mobilidade, diminuiu carros na rua, trouxe uma série de... esse exemplo é muito bom. Uma série de vantagens, né? Sei lá, a juventude hoje que se desinteressou de carro, né? Isso é uma coisa boa, né? Porém, exatamente, a precarização da forma de trabalho desses caras também é terrível, né? Então vai. Aí ele começa a discussão de melhorar essas condições, e é natural. E óbvio que se você tem uma sociedade atenta, isso é mais rápido, né? Você não precisa chegar a limites, a conflitos, né? Então, se você vê uma sociedade ágil, uma sociedade que percebe isso, então, um sistema democrático bem atento, né? Até os entregadores agora, né? Os aplicativos de comida e tal, coisas que tiveram um boom aí na pandemia, principalmente. A gente tá passando por uma transformação importante que, de novo, né, a tecnologia vem, traz benefícios, depois a gente precisa chegar num ponto de equilíbrio para que ela também não traga efeitos colaterais que acabam inviabilizando ela no futuro. Então, eu acredito um pouco nisso, assim, né, na questão pendular. A gente vai para um extremo, vai para o outro, e depois a gente chega no equilíbrio. Isso aí. Eu queria fazer uma pergunta relacionada um pouco justamente à pandemia. Que você percebeu, principalmente nesse cenário aí de recrutamento e tal? Eu não sei se a startup já vinha antes da pandemia, mas enfim, vinha. O que você percebeu de mudança aí nesse processo por conta da pandemia? Então, assim, uma coisa bem que salta aos olhos é a história a mudança da questão do home office, né? Uhum. Somente algumas categorias, principalmente essas que estão sendo mais, até que eu citei aí, né? Estão sendo mais procuradas, estão com grau de procura melhor, tecnologia, etc. O profissional, ele gostou de trabalhar em casa, né? Ele sentiu que ele melhorou a qualidade de vida, esse tipo de profissional. Então, hoje, então, esse é do nomadismo, né? Ele quer trabalhar de qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, então ele coloca quase como condição, né? Muita gente, e tem esse movimento no mundo, né? Muita gente está procurando ter mais qualidade, né? Falar, eu prefiro trabalhar por hora, trabalhar em casa, trabalhar online, home office, do que... Então, de fato, tem alguns cargos aqui que você não tem achado gente, e aí tem empresas ainda mais conservadoras, falam assim, eu quero presencial. Ele triplica a dificuldade de achar talento para ele. Então, essa é uma mudança bem...
Agora, com a volta, está tendo uma mudança. Tá, tem algumas empresas que estão com a história dos modelos híbridos, né? Tem muita empresa grande que está oferecendo modelo híbrido, mas ele quer dar 2 vezes por semana o cara lá no escritório. Aí você perde essa questão do nomadismo, né? Então, mas o cara é um talento. Um cara é um talento. Então, eu estava com essa discussão na empresa. Todo mundo trabalha em 2 dias. Acharam um talento lá. Esse cara é bom pra caramba. Mas esse cara tá no Rio. Ele pode vir uma vez por mês aqui? Pode. Bom, contrataram o cara. Então, tá vendo? Entendeu? Então isso é uma mudança que obviamente, a pandemia acelerou brutalmente, né? A gente sabe disso. E vai voltar um pouco, mas nunca vai ser igual, né? Eu acho que esse modelo... E aí, os formatos de trabalho também, né? Que isso está mudando muito rápido, né? Então, o tal do contrato de 8 horas, CLT, etc., cada vez vai ter menos, né? É uma tendência, né? As pessoas estão buscando flexibilidade, eu acho que e aí vem a questão das gerações, tem o pessoal que está vindo agora já não busca mais estabilidade como as gerações anteriores, né? É uma questão muito mais de viver aquela experiência e depois partir para outra. Eu acho que tem uma série de questões aí geracionais também. Mas que acelerou, né? Exatamente. Acelerou e até as outras gerações também entraram nessa nova situação, né? Foi a pandemia ou a maneira como as coisas se aceleraram em relação a home office, né? Essa flexibilidade que agora se tornou o status quo, é algo que já provavelmente aconteceria, mas veio essa transformação que a gente foi obrigado a passar, que nos colocou nessa condição agora. Mas aí vem todo esse mix, né? Tem a questão da geração, tem o ambiente, né? Que transformou também, e as novas tecnologias que vêm aparecendo para permitir que essa mudança aconteça. Mas é bem interessante fazer esse... Então, e aí você perguntou no aspecto da empresa, isso, né? Então, a gente tem esse dilema diário para a gente, para os clientes, né? O cara, o Gonzalo ainda tem contratantes, não, mas eu quero conto presencial. O cara não consegue achar, não contrata. Eu falo, cara, você vai dificultar 4 vezes mais, meu, calma, quebra. Aí o cara se rende, né? Ele se rende, né? Ele fala, mas... Não, mas e tem umas coisas também que eu tava vendo uma vaga esses dias que exigia, era aqui no Brasil, né? Mas exigia inglês, espanhol e mandarim. E mais todo o resto do job description lá, né? Então, só de você achar alguém que fale inglês, espanhol e mandarim, quantas pessoas são? Ainda mais com os outros requisitos que eles estavam exigindo lá, né? Então tem hora também que acho que nem inteligência artificial salva. Mas esse nosso modelo é interessante, você faz um negócio desse aí. Então a gente busca, né? Aí a gente traz 3 caras, né? E aí, a chance de você gostar de um dos 3 é pequena, né? Porque 3 é pouco, né? Assim, a gente chama de uma hot list boa para você contratar. Estamos falando de 10 pessoas que tem bastante match lá, né? Então, tá 2 pessoas que falam essas 3 línguas. Aí você, o cara, então, a gente consegue gerar estatísticas, isso é uma coisa legal. A gente consegue gerar estatísticas na cara do cara, né? Então, fala assim, aí se eu tirar o mandarim, ou se eu colocar o mandarim como plus, né? Como algo diferencial, mas não... diferencial na ponta... Ou só em vez de ser mandarim avançado, só mandarim intermediário. Sei lá. Aí você vai vendo quanto que vai mudando a quantidade de currículos, né? Da seleção. Então, aí o cara consegue flexibilizar onde ele dói menos. Ele fala, eu vou flexibilizar nisso ou naquilo. Entendeu? É muito legal isso, porque é muito científico, né? Aí você vai... Então, você vai mostrando para ele, flexibiliza aqui, e aí você vai lá, aí ele consegue uma lista legal. Então. Aí às vezes ele gostou de um currículo lá, ele flexibiliza ali, né?
Então, é bem isso que você falou, né? E eu não sei se você poderia abrir ou se existe, se você tem isso na sua cabeça, mas a gente falou dessa questão do modelo híbrido, home office, algumas preferências. Você tem algo para compartilhar assim do que hoje os recrutadores estão valorizando mais? E posso já emendar uma na sequência, que eu fiquei curioso? Faculdade ou nome da instituição ainda é relevante? A primeira, sim, ainda é, mas cada vez menos, tá? E até nesse modelo que a gente fala de não sem viés, a gente alerta, porque fica muito evidente. Então, quando o cara faz o raciocínio dele, ele pode até ter, e a gente tem os vieses inconscientes, todo mundo tem, né? Mas na hora que você constrói o raciocínio, você não põe o viés inconsciente. Você não vai dizer lá, não gosto de mulher, não gosto, sei lá, né? Sei lá, dando um exemplo, né? Eu acabo, o meu viés inconsciente é inconsciente, você não coloca lá, até porque é inconsciente, né? Mas você vai ver a seleção do sujeito é totalmente viesada. Então, esse modelo, ele consegue, ele é muito legal, ele é muito forte, porque se você colocar por exemplo, eu quero gente da USP e da não sei o quê, né, que é o que você falou. É uma coisa que fica muito clara. Não, ou então eu dou peso. Isso é muito comum, né? Dar peso para algumas universidades, alguns nomes. Mas isso está mudando mesmo também. A gente estava mudando. Cada vez tem menos, né? Nos modelos eles não põem isso. Eu particularmente, quando eu vou fazer alguma seleção, isso para mim já não importa há muito tempo, né? Eu não olho muito isso. Acho que tem outras coisas muito mais importantes do que a instituição de ensino em si. Mas era mais uma curiosidade mesmo. Não, então, mas a gente está trabalhando com grandes companhias, olha, e esses últimos modelos que a gente vem fazendo, nenhum está pondo... Então, ele põe peso, sim, o cara fez... ele fez uma pós, ele fez um MBA, isso tem peso. Agora, qual? Não tem. Uhum. A língua tem peso. E do que o Conrado o peso maior tem sido sempre essa história da trajetória, da experiência. Isso que tem pesado mais. Bem mais. Os recrutadores põem mais peso bem nesse aspecto. Isso é o que eles têm valorizado mais, e aí cada um valoriza mais alguma coisa dependendo do perfil ali da própria empresa, do próprio recrutador, né? Imagina. A gente tem, por exemplo, eu não gosto de citar, mas a Bung, por exemplo, nosso cliente. Por exemplo, a gente fez algumas estratégias, né, clonagens, mas mais ou menos assim, para o top manager tem uma estratégia um pouco diferente, para o middle manager, para os mais operacionais, são estratégias diferentes, entendeu? Então a gente... Você foca em alguns critérios com pesos diferentes, né? Então, independente do perfil, né? Mas é mais no nível, né? Aí são as características do perfil, né? As experiências desejadas, tem experiências, a gente tem campos assim, tipo, experiências desejadas, mas tem experiências necessárias, e vai, né? Com pesos, e você cita. Quantos anos você quer de experiência? Quantos anos você quer nas últimas 3 experiências? Tudo isso a inteligência busca com absoluta... Quer dizer, não é um filtro de palavra-chave, né? É uma coisa muito mais sofisticada. E uma dúvida que eu fiquei aqui, Marcos, a ponte, ela funciona também... A gente conversou aqui, o foco é para a empresa que está recrutando, ok. Mas vocês também oferecem alguma possibilidade para o candidato ter um banco de currículo ou não? Não. Tá. A gente trabalha com as bases do próprio cliente. Então, uma das características nossas é que a gente consegue transformar qualquer informação em qualquer base que tiver, não importa. A base do cliente, a base do pública, privada,
etc., a gente consegue transformar, a gente traduz e coloca dentro do nosso lake, do nosso data lake. Aí a gente não tem, então, o ATS, né? A gente usa os outros, né? Essa é a base interna, né? Então, empresa grande, a gente põe os currículos internos, porque tem muita empresa que gosta de ver, de comparar o cara interno com o externo, de repente são uma forma de você... E a gente põe tudo dentro da análise, né? Então, e aí é muito legal porque, mais uma vez, né? Ela é super objetiva, ela não tem subjetividade, né? Eu estou comparando, o cara pôs o raciocínio lá e a gente está usando esse raciocínio para chegar. Se o cara de dentro merece estar lá, vai aparecer. Aí você pode sim, na lista 10 lá que você fez, lá na nossa hot list. A empresa costuma fazer isso, na verdade. A gente acredita que aqueles 10 melhores tem pequenas diferenças, né? Aí se você tem um cara interno, aí você dá preferência para esse cara interno, né? Você fala, tem um cara interno que está no mesmo nível dos melhores caras que eu tô aqui para contratar. Então vamos. Bom, teoricamente era para ser assim, né? E aí vocês acabam também, imagino, buscando do próprio LinkedIn, né? Vão pegando perfis nas plataformas aí que utilizam hoje normalmente para cadastro, né? Tá. A gente faz essa buscativa e tal. No LinkedIn hoje, principalmente de cada 10 pessoas, quase todo mundo está buscando no LinkedIn, né? LinkedIn ainda é. Mas então, hoje saiu uma matéria e a gente tem essa capacidade de fazer. Tem alguns, tem gente buscando no Slack, tem gente buscando currículos em tudo que é assim. E a parte de idioma? Por exemplo, imagino que seja só uma questão de parametrização, né? Por exemplo, de pegar currículo que esteja escrito em inglês, por exemplo. Sim. A gente pode fazer em qualquer língua, na verdade. O modelo, a nossa tecnologia, então, por exemplo, tem uma multinacional, nossa cliente está querendo expandir para o mundo inteiro. A gente fala, tá bom, a gente vai colocar um meta-recruiter em cada país. Então, a coisa que a gente já está vendo isso, e a nossa expansão, né? A clonagem do recrutador aqui no Brasil, do Brasil, ela é muito diferente a clonagem do recrutador lá na Romênia, né? Por exemplo, os países que a gente vai entrar. Por quê? Porque, sim, como se faz, tem diferenças culturais. Então, por isso é uma outra coisa bem legal, porque você pega uma inteligência artificial lá, vai lá, ela vai usar a mesma técnica, né? Não, a gente vai clonar o cara de lá. O recrutador lá da Romênia, o sênior, que tem experiência em olhar currículo e ver, e comer os currículos lá, tem algumas informações lá. Então, a gente pega lá a estratégia dele, a gente clona ele. E aí o cara, então, vai ser a mesma lógica, entendeu? Só que cada país vai ter sua clonagem. Mas aí, por exemplo, tem muitas pessoas que eu vejo que daqui do Brasil, mas que o perfil delas, currículo, tudo no LinkedIn, é tudo em inglês. Aí, se não tiver uma programação ali, uma estratégia específica da língua inglesa para aquele recrutamento específico, não vai pegar. Não, pega. Não, por exemplo, é só uma questão de parametrizar aqui. Eu quero currículos em inglês e português. Pega. Tá. Por exemplo, o recrutador, ele vê os dois, vê, então pega. A gente vai clonar isso aí também, entendeu? Quantas línguas quiserem. Eu quero, sei lá, não está parametrizado para pegar todas as línguas do mundo, mas você define, Aí eu quero, se tiver em mandarim, a gente parametriza e vai buscar também. Então, LinkedIn, sim, isso é um problema bem comum. LinkedIn tem inglês, tem português, tem gente que só põe inglês. Então, nesses high managers, tem muita gente que só põe currículo em inglês, né? Então, está dentro da nossa pesquisa. Legal, Marcos, a gente está chegando aqui no final do nosso papo e a gente tem uma tradição que é pedir uma recomendação do nosso convidado de um livro e um filme. Quais seriam suas recomendações?
Então. Vou dar de Moura, eu não sei falar o filme. Não, lembra da história da entrevista do Moura? Eu vou falar tem um filme do... Pô, tem tanto filme legal. Tem um filme que eu vi agora do... Bacurau, pronto. Bacurau, é legal. Adorei. Bacurau é legal. Né? Filme bacana, um filme mostra aí, pô, legal. Pô, Bacurau. E um livro, pô, então é porque eu tô lendo aqui a história do algoritmo. A história do algoritmo. Deixa eu ver se eu tenho o autor aqui. Que conta, então, é muito legal essa história do algoritmo, que veio é uma história bem bacana, a história do algoritmo. Depois eu dou o autor aqui, não tá na frente. Não, muito legal. E Bacurau, você gostou do Bacurau? É um filmaço, né? É legal, gostei bastante. Eu ainda não vi, mas tá na lista aqui. Aqui, ó, achei aqui, ó. David Berlinski. Legal, David Berlinski. A ideia que governa o mundo. Então é interessante você entender que como surgiu o algoritmo, ele é uma linguagem, né? Vai. E tá dominando o mundo, né? Sem dúvida. Com certeza. Marcos, obrigado pelo papo, um assunto super interessante. Legal. A gente poderia ficar aqui falando muitas horas sobre esse assunto, mas a gente queria agradecer aqui pelo seu tempo, sua disponibilidade, pela conversa, e é isso, obrigadão. Obrigado, um papo bem legal. Obrigado, Marcos. Obrigado de novo. Você já tem, você fala quantos que vocês falaram que já fizeram? Quantos podcasts? A gente tá no 73, 74, se eu não me engano. Chegar no 100 rapidinho. Já chega. Logo mais Obrigado, vai ter um livro aí. A gente vai ter um livro também já com as principais dos principais papos que a gente teve, vai ser legal. Legal, fazendo a seleção. Beleza. Obrigado, Marcos. Abração. Valeu. Tchau. Valeu, abraço. Tchau.